Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou o professor Paulo Pineda e hoje eu vou te apresentar quais são os principais parâmetros avaliados na fisiologia cardiovascular, que no caso são estes aqui. Os principais parâmetros cardíacos são frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco, pressão arterial, resistência vascular periférica e fluxo sanguíneo. Cada um deles tem essas abreviações que vão seguir nos slides seguintes. Então, seguindo essa ordem, porque tem uma lógica por trás disso, eu apresento para você a frequência cardíaca. Esse é um dos fundamentos, né, mais conhecidos da fisiologia cardíaca, é um dos parâmetros mais simples que nós temos, que corresponde ao número de vezes que o coração contrai em um minuto, o número de batimentos cardíacos, né? Então, isso, posto de uma forma mais formal, corresponde ao número de batimentos cardíacos em um minuto, que é o número de sístoles num ciclo cardíaco. Então, neste um minuto, normalmente nós encontramos em um indivíduo adulto, saudável e em repouso, um valor de frequência cardíaca próximo a 70. 70 vezes, pode ser um pouco menos, um pouco mais. Esse é um valor mediano aí de frequência cardíaca para a maioria da população mundial. Existem alguns fatores de ordem prática aí que aumentam a frequência cardíaca, como a própria queda da pressão arterial. O indivíduo, quando tem uma redução brusca de pressão arterial, ele tende a aumentar a sua frequência cardíaca, para tentar é, equilibrar esse valor de pressão arterial. O processo o movimento de inspiração é um outro fator que aumenta a frequência cardíaca, a excitação, né, alegria, excitação, ou o oposto, raiva, sensação dolorosa, baixa concentração de oxigênio no sangue, atividade física, maior nível de adrenalina no sangue, febre, tudo isso contribui positivamente para um aumento da frequência cardíaca. E o inverso de tudo isso, né, ou seja, o indivíduo que tem um aumento súbito da pressão arterial, expiração, uma expiração prolongada, tristeza, etc., todos os fatores opostos, né, aos anteriores tendem a diminuir a frequência cardíaca. Associado a essa frequência cardíaca, nós temos o volume sistólico, que é o volume de sangue que é ejetado do coração a cada sístole. Dentro aí de um minuto, a gente vai ter várias sístoles, né, dentro de um ciclo cardíaco, mas cada batida do coração, a gente tem um certo volume de sangue sendo ejetado desse coração, e esse é o volume sistólico, o volume a cada sístole, que é um valor encontrado de 70 ml, é um valor mediano também, né, para um indivíduo adulto, saudável, que se encontra em repouso. Associado a esses dois outros fatores, tanto a frequência quanto o volume sistólico, nós temos o conceito de débito cardíaco. Esse é um parâmetro bastante importante, fundamental, né, que se conheça, que corresponde ao volume de sangue que circula pelo coração de um indivíduo em um minuto. Então, pensando em um indivíduo, mais uma vez, adulto saudável e em repouso, esse valor tende a ser algo próximo a 5 litros. Pode ser bem maior quando a gente tem um indivíduo que está se exercitando, 15, 20, em alguns casos ainda 25 a 30 litros de sangue por minuto. Ou em situações opostas, como por exemplo a hemorragia, o indivíduo pode reduzir bastante esse débito cardíaco. Este débito, ele varia se o indivíduo está em repouso, atividade física ou se ele está perdendo sangue, porque ele depende dos dois outros fatores, os outros dois parâmetros vistos anteriormente. Depende tanto da frequência cardíaca quanto do volume sistólico. Neste caso, o débito cardíaco ele corresponde à frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Então, se nós substituirmos, né, aqui pelos valores vistos anteriormente, pensando em um indivíduo adulto saudável em repouso, que tem uma frequência cardíaca de mais ou menos 70 batimentos, e de um volume sistólico, isso em um minuto, né? E do volume sistólico de 70 ml a cada sístole, então 70 vezes 70 daria 4.900 ml em um minuto, ou seja, 4,9 litros, muito próximo desses 5. Se esse indivíduo está fazendo atividade física, a frequência cardíaca dele, por exemplo, aumenta para 100, então seria 100 vezes 70, 7.000 ml, 7 litros. Se esse indivíduo está dormindo, essa frequência pode reduzir, esse débito cardíaco então vai reduzir para menos do que 5 litros. Então, o débito ele varia em função, por exemplo, da atividade do indivíduo.
Se nós temos um indivíduo que ele é atleta, está condicionado a fazer atividade física aeróbica já por um bom período de tempo, pode ser que esse volume sistólico dele também aumente. E aí, então, a cada sístole, ele ejetaria um valor bem maior do que 70 ml, né? É justamente isso que, somado ao aumento da frequência cardíaca durante um exercício físico, contribui para, nessa atividade, esses indivíduos terem esse valor bem maior, né, bem mais alto de débito cardíaco do que um indivíduo, embora saudável, né, em repouso, que é padrão de 5 litros. O nosso quarto parâmetro aqui, que é também bastante importante, é a pressão arterial. Esse parâmetro corresponde à força, né, a pressão que o sangue exerce na superfície interna das artérias. E este é um parâmetro que está em função do anterior visto, né, do débito cardíaco, e de um novo, que é a resistência vascular periférica. E esses parâmetros, eles estão são diretamente proporcionais, né, à pressão arterial. Reformulando a fala, a pressão arterial, ela é um fator que varia diretamente em função do débito e da resistência. Ou seja, se eu tenho um aumento do débito, eu devo ter um aumento da pressão, ou se eu tiver um aumento da resistência, eu também devo ter um aumento da pressão. Algo que também acontece aqui, né, no débito cardíaco. Mesma lógica, como esses dois parâmetros, frequência e volume, estão sendo multiplicados, então o débito cardíaco, ele é um parâmetro que varia proporcionalmente, diretamente proporcional à frequência e o volume. Se eu aumento a frequência ou o volume, o débito vai aumentar, e o inverso é verdadeiro. Se eles diminuírem, o débito também vai diminuir. Bem, sobre, né, pressão arterial, eu trouxe aqui para você uma tabela que ilustra quais são os valores de pressões arteriais, tipicamente identificados em diferentes classes de indivíduos com relação a essa pressão, uma classificação emitida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O último documento emitido por eles foi em 2016, então nós temos 5 grupos, indivíduos, né, que se encaixam na classe normal, quanto à pressão, pré-hipertensão e hipertensão, estágios 1, 2 e 3, em função dos valores das suas pressões arteriais sistólica e diastólica medidas, respectivamente, em milímetro de mercúrio. Então, valores, por exemplo, acima de 140 e 90 das pressões arteriais sistólica e diastólica, respectivamente, indicam um indivíduo que se enquadra, por exemplo, no estágio 1 de hipertensão. Essa pressão, ela pode ser controlada de diferentes maneiras. Uma forma de nós controlarmos isso é através do nosso sistema nervoso, através da secreção concomitante, né, de 2 neurotransmissores, que são a noradrenalina e a acetilcolina. O que essas substâncias fazem? Então, são substâncias produzidas e secretadas por células nervosas, então a gente tem um controle nervoso por conta disso, e essas células nervosas, esses gânglios e nervos que produzem e secretam essa substância, eles estão em contato direto com o coração, né, fazem a inervação do coração, mais precisamente na região dos nós, principalmente no nó sinusal. E aí, então, à medida em que ocorre uma maior produção e secreção de noradrenalina, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, que vai aumentar o débito cardíaco, que tende a aumentar a pressão arterial. A acetilcolina faz exatamente o contrário. Diminui a atividade das células do nó sinusal, que vão diminuir a frequência de geração de impulsos elétricos, a gente vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, com consequente diminuição do débito e, indiretamente, a gente vai ter uma diminuição da pressão arterial. Visto, né, que a pressão, ela depende do débito, e o débito depende da frequência. Então, se eu altero a frequência, eu altero o débito. Se eu altero o débito, no caso aumentando, né, eu altero a pressão. Uma outra forma de controle é hormonal, hormonal ou renal, né? Como que funciona esse controle? Então, aqui a gente tem uma substância que é parecida, não é a mesma, mas muito parecida com a noradrenalina, que é um hormônio, não é um neurotransmissor, é um hormônio que é chamado adrenalina, produzido pelas glândulas adrenais, daí o nome, e também ajudam a regular a frequência cardíaca. Nesse caso, o que a adrenalina faz? A mesma coisa que a noradrenalina. A adrenalina
Foi produzida pelas glândulas adrenais, foi secretada no sangue, vai até o coração e estimula um aumento da frequência cardíaca. Uma outra forma é através de hormônios, dos hormônios aldosterona, né, que também é produzido pelas glândulas adrenais, e o hormônio ADH, que também é produzido pela hipófise, o hormônio antidiurético. Esses ambos os hormônios aqui, eles regulam, eles controlam a função renal no papel dos rins de reabsorverem água. Então, quanto mais aldosterona e mais ADH nós tivermos no sangue, os rins acabam sendo estimulados a reabsorverem mais água. Então, essa água acaba ficando em maior volume dentro, né, no interior dos vasos sanguíneos. A gente chama isso de aumento do volume plasmático. Consequentemente, a gente tem um maior volume ali pressionando externamente essas artérias. Então, eu tenho, nesse caso, uma tendência a aumentar a pressão arterial. E algo semelhante a isso é o que é feito pelo controle capilar. Então, nesse caso, a gente tem um equilíbrio, né, de ou extravasamento ou drenagem hídrica feita pelos capilares linfáticos e pelas veias. Quando ocorre uma maior drenagem hídrica, a gente acaba tendo um efeito semelhante ao que os próprios rins fazem, né? A gente aumenta o volume plasmático, aumentando a pressão arterial. Se ocorre um maior extravasamento desses líquidos pelos capilares, essa pressão tende a diminuir. E aqui, mais um parâmetro, né, que é a resistência vascular periférica, cuja abreviação é RVP. Essa resistência já está no nome, né, uma dificuldade que o sangue encontra em circular. E essa dificuldade, ela é dada, né, essa resistência, ela é dada a consequência do atrito entre o sangue e a superfície interna das paredes das artérias. Não só artérias, mas enfim, né, dos vasos sanguíneos como um todo. Porque quando o sangue circula, ele inevitavelmente, parte desse sangue, ele raspa na parede das artérias, dos vasos, e isso gera atrito, e isso gera dificuldade para esse sangue circular. Essa resistência, ela é inversamente proporcional ao diâmetro do vaso, ou seja, se eu tenho um vaso sanguíneo que faz vasodilatação, ele aumenta o diâmetro, eu estou fornecendo, nesse caso, mais espaço para esse sangue circular, essa resistência, esse atrito, essa resistência vai ser menor. Esse sangue circula mais facilmente. Enquanto que essa resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento do vaso. Então, se eu tenho um vaso sanguíneo que é mais comprido, eu vou ter mais local de atrito entre este sangue e a parede do vaso, então a minha resistência nesse caso seria proporcionalmente maior também. E o nosso último parâmetro é o fluxo sanguíneo, não confunda com o débito, lá o débito é o volume de sangue que circula pelo coração em 1 minuto, aqui é o fluxo sanguíneo, é o volume de sangue que circula em um determinado local, seja um tecido ou um órgão, né, num determinado momento, não é em função de 1 minuto, mas sim naquele momento da análise. Então, dizemos que o fluxo sanguíneo hepático está bom, a irrigação nesse exemplo, né, do fígado, estaria sendo boa, está fluindo bastante sangue ali naquele momento. Então esse fluxo ele é diretamente proporcional ao diâmetro do vaso sanguíneo, então se eu tenho um aumento do diâmetro, esse vaso fica maior, eu tenho um volume de sangue maior circulando ali, eu aumento o fluxo. E o fluxo também varia em função da pressão e da resistência. Ele varia diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à resistência, ou seja, se eu aumento a pressão, se esse sangue está com mais pressão, com mais força para circular, ele vai fluir mais. Com relação à resistência, é o inverso. Então, se eu aumento a resistência, isso significa que eu estou aumentando a dificuldade para esse sangue fluir. Esse sangue, então, vai fluir menos. O fluxo, nesse caso, seria menor. Muito bem, então era isso que eu tinha para te apresentar nesse vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.